Oi pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist com questões da 24.1 de anos anteriores dessa prova, questões temáticas, né, da temática desse exercício, todos os links estão na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, aquela inscrição, aquele comentário para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Maravilha? Vamos para a resolução? URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2, questão 31. Então a gente começa a ler a questão com calma, né? O hélio 3 é um isótopo do elemento hélio. Este isótopo já está sendo anunciado como combustível do futuro. Pesquisas indicam que esse isótopo é bastante abundante na Lua. Todavia, os pesquisadores veem mostrado que esse isótopo é potencialmente 10 vezes mais comum na Terra do que se imaginava. Sobre o isótopo do hélio 3, podemos afirmar corretamente. A gente já vai ler as alternativas, né? Hélio 3, né, o canal Space Today, né, o pessoal lá do Serjão dos Foguetes fala muito, né, quem acompanha aí vídeos na internet, fala muito do hélio 3 como combustível do futuro, para ser usado em processos aí. Então, você não teria que saber especificamente do hélio 3, mas a gente tem que conhecer o que aqui? Química geral, átomo e ligação química e conhecer ali, né, contagem de prótons, nêutrons e elétrons, eletrosfera, o que são isótopos e identificar as alternativas. Então vamos lá, né? Ele tem o mesmo número atômico do hélio comum. Então quem que é o hélio comum? É aquele hélio, o mais abundante, né, que tem a massa molar, a massa atômica presente na tabela periódica, mas diferente número de nêutrons. Sim, pessoal, o hélio 3, ele é um isótopo do hélio comum. Qual que é o hélio comum? É o hélio 4, a gente já vai ver. Se o hélio 3 e o hélio 4, que é o hélio comum, que está lá na tabela, são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Só que eles mudam, né? Peguei aqui da tabela, esse é o hélio 4, que é o hélio comum. Como eles têm massas diferentes e o mesmo número de prótons, eles têm que ter diferentes números de nêutrons. A gente vai fazer as continhas, ver com detalhes, vou desenhar aqui uma representação desses átomos do hélio 3, do hélio 4 para as outras alternativas. Mas aqui você sabe que isótopos têm mesmo número de próton, massas diferentes por causa do diferente número de nêutrons. A alternativa A marcou e já foi embora, e aí você usa esse tempo que você ganhou em outras questões. Mas vamos estudar as questões, entender porque cada alternativa está errada, beleza? Então a formulinha aqui, né, que a gente usa para fazer contas de número de prótons, nêutrons e elétrons nessa parte aqui de química, né? Então eu tenho aqui uma representação de um elemento X, um elemento genérico. A, que é o número maior, é a massa desse elemento, e Z é o número atômico. Então, na tabela periódica, às vezes esse número de massa A, que é o número maior, aparece embaixo, às vezes ele aparece em cima. O Z, que é o número atômico, que é o número menor, às vezes aparece embaixo, às vezes aparece em cima, que está aparecendo em cima. O Z, que é o número atômico, já é o número de prótons, né? Então o hélio tem 2 prótons, tanto o hélio 3 quanto o hélio 4. O A, que é o número maior, que é a massa do hélio 3, a massa é 3, do hélio comum é 4, e aí a carga, né, não tem nenhuma alternativa falando aqui, mas aí você pega o número de prótons e tira o número de elétrons. Beleza? E aí você chega na quantidade de elétrons que esse elemento tem. B. Antes de ir para o B, vamos só mostrar aqui nesses isótopos, né? Então, isótopos do hélio, hélio 4, estou colocando essa representação desse jeito aqui, não com o número de massa embaixo. A gente geralmente coloca a massa em cima e o número atômico embaixo, só que na tabela periódica representa assim. Belezinha? Então, hélio comum, hélio 4, e o isótopo hélio 3. Ele possui a mesma massa atômica que o hélio comum. Não, pessoal, a gente já bate o olho aqui e vê que a massa do hélio comum é 4, do hélio 3 é 3. Colocando aqui uns dados, né? Eles são isótopos, né? E P, né? Isótopos, iso é igual, topos, né? E você lembra de prótons aí, né? Por causa do P. Então, mesmo número de prótons, hélio 4 e hélio 3 tem 2 prótons, beleza? Conta para o número de nêutrons aqui para a gente ver, né, que eu tinha falado que a gente ia fazer da alternativa A. Então a massa é 4,
essa massa de 4 é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se ele tem 2 prótons, ele tem que ter 2 nêutrons para 2 prótons com 2 nêutrons, que dão a massa do elemento químico, né? Dão a massa desse átomo, dessa que a gente está vendo aqui. 2 mais 2 vai fazer a massa de 4. Já o hélio 3, né? Se a gente colocar aqui, já vou comentar essa representação. O hélio 3, como ele tem 2 prótons, porque ele é um isótopo, ele tem que ter um nêutron. E aí a representação, né? Aqui tá uma representação fora de escala, né? Só pra gente visualizar. Mas o hélio 4 tem 2 prótons, ó, laranjinha, e 2 nêutrons, verdinho. Então eu coloquei aqui. 2 prótons e 2 nêutrons, tem 4 subpartículas atômicas no núcleo. Então, como tem essas 4 subpartículas, que tem cada uma tem massa 1, né? Soma tudo, dá massa com 4. Já o hélio 3, que é o isótopo dele, tem o mesmo número de prótons, mas tem um nêutron a menos. Então, no núcleo tem 2 prótons e um nêutron, massa 4. A massa do elétron, ela não conta, né? É uma massa muito pequenininha. E aí eu coloquei 2 elétrons aqui na eletrosfera, porque é o número de elétrons comum aí do hélio estável, beleza? Depois a gente vai entender já disso. Então, B, né? Possui a mesma massa? Não, não tem a mesma massa. Um tem 4, outro tem 3. A combustão desse elemento é muito rápida, por isso ele está sendo considerado um potencial combustível do futuro? Não, pessoal. Combustão desse elemento, então, você vai queimar ele como oxigênio, como se fosse carbono, queima com oxigênio, produz CO2 e água, no caso de um hidrocarboneto, você queima gasolina, produz CO2 e água, como se fosse uma combustão de uma gasolina? Não. Ele é usado como combustível do futuro para você fazer, por exemplo, uma fusão nuclear. Então, eles estão tentando fazer fusão nuclear de uma forma que você gaste uma quantidade de energia para a fusão nuclear que a gente vê em radioatividade ocorrer, e aí esse hélio 3 fazendo fusão nuclear, ele vai mais produzir energia do que consome. Então vai ser um processo que produz energia e que você consegue controlar. Então tem todas essas tentativas aí que estão sendo feitas, né? Principalmente pela China, e a China que é a ponta de lança aí na ciência, no controle e no uso do hélio 3 como combustível nuclear, para fazer fusão nuclear e produzir energia. E tem vários detalhes desse processo, tá? Que não tem nada a ver, não é combustão como se fosse queima com gás oxigênio, não é nada disso, tá? Que é, por exemplo, o que é feito, que ocorre no Sol, né? No Sol tem a fusão nuclear, nessa fusão nuclear tem um hélio 2 que reage, não é reação química, né? Que faz uma reação nuclear. Então, um hélio 2, se eu não me engano, um hélio 2 reage com um hélio 3, aí forma um hélio 4 e libera um nêutron. Aí eu acho que é isso, o processo. No Sol ocorre fusão nuclear, a gente sabe que o Sol libera muita energia. Então querem fazer uma coisa parecida na Terra, mas pequena escala, óbvio, né? Ninguém quer fazer um sol no planeta Terra, mas fazer uma coisa em pequena escala para produzir energia, beleza? As usinas nucleares usam fissão nuclear, então você pega um nuclídeo e quebra em núcleos menores, essa é a fissão de quebra, né? Usinas nucleares fazem fissão nuclear, só que não tem usina de fusão nuclear. Na fusão nuclear você pega núcleos mais leves e forma um núcleo pesado, como por exemplo um núcleo com massa 2, outro núcleo com massa 3, faz a fusão e produz um núcleo, por exemplo, com massa 4, que é uma massa maior, mesmo que libere um nêutron ali. Entendeu? Então, é assim que eles querem usar o hélio 3. A gente está estudando aqui pela questão. Você viu que a gente faz ali em 1 minutinho, mas é pra gente conversar, estudar e ir vendo aí. Beleza. D. Por se tratar de uma substância química com 3 átomos... Não é uma substância química com 3 átomos. É um elemento... É um elemento, né? Um átomo de hélio com 3 subpartículas atômicas nucleares, né? Então tem 2 prótons e um nêutron. Então tem, se você considerar o elétron também, vai ter 5 aqui, né? Se for um hélio neutro, então teria 5 subpartículas atômicas, mais 3 no núcleo, né? 3 subpartículas no núcleo.
ligados por ligações covalentes. Não. O que mantém esse próton que é positivo grudado em outro próton que é positivo? Por que eles não um repele o outro? Porque aqui tem forças que o pessoal estuda na física, no ensino superior, força nuclear forte, força nuclear fraca, várias interações aqui muito doidas que o pessoal vê no ensino superior, tá? Que não é ligação química, que é o que mantém um átomo ligado em outro. Aqui não é um átomo ligado em outro, são subpartículas atômicas, tá? Então não tem nada a ver. E esse isótopo apresenta 3 elétrons na sua eletrosfera. Não. Se ele tiver neutro, como ele tem número atômico, ó, Z igual a 2, ele tem, vamos analisar aqui o hélio 3. Como Z é 2, ele tem 2 prótons. Se ele é neutro, se ele tem 2 prótons positivos, ele tem 2 elétrons negativos. Então ele tem 2 elétrons na eletrosfera, sendo que o último elétron é facilmente removível, não. Ele tem 2 elétrons nesse nível eletrônico, no N, no nível igual a 1, e nenhum elétron no nível igual a 2. Ele não é um hélio menos, não é isso. Senão, se ele tivesse 3 elétrons, seria o hélio menos, não é isso. Beleza. Afastamos, então foi essa questão. Não esquece de deixar curtido um comentário do que você achou, o que você tá achando dessas resoluções mais detalhadas. É uma questão muito rápida, tá? Se você tá vendo a prova inteira, vai comigo até o final. Se você tá vendo o corte, vou deixar 2 sugestões aqui. O corte é só o exercício. 2 sugestões. Tendências periódicas, afinidade eletrônica, uma questão da URCA 2024.1, questão difícil, pega umas coisas ali de afinidade eletrônica que quase ninguém vê, uma questão bem difícil. E se você quiser fazer outras questões com contagem de prótons, nêutrons, elétrons, saber o que é isótopo, dá uma olhadinha aqui nessa questão da Unesp. Beleza? Vamos para a próxima questão?